Olá, saudações! Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, muito importante para a sua aprovação, muito importante para a sua nomeação. Antes de nós adentrarmos aqui ao tema da aula de hoje, vamos colocar aí no quadro já para você dar uma olhadinha junto com o professor. O tema da aula de hoje, então, nós vamos falar aqui um pouquinho do direito administrativo, essa linda matéria que é o direito administrativo. Como você está vendo aí ao lado do professor, a gente vai tratar desse tema, que é o controle da administração pública e os agentes públicos, tá certo? Esse tema que é um tema que costuma ser bem recorrente em prova, quando nós falamos aqui em alguns temas dentro do direito administrativo. Então, é muito importante que você se atente aqui ao que a gente vai tratar esses temas durante esse evento, tá certo? Vamos então aqui para alguns recadinhos antes de iniciarmos a nossa aula. Então é isso aí, meu amigo. Assista a aula, veja se você gosta do vídeo, gostando, curta ele, tá certo? É através aí das suas curtidas que o canal consegue continuar cada dia mais trazendo mais e mais conhecimento para ajudar você a chegar lá, tá certo? Inscreva-se também no canal, se inscrevendo no canal, você vai receber diretamente aí as nossas notificações, desde que você clique aí no sininho também ao lado, tá certo? Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as atualizações e vamos continuar os estudos até que você passe, tá certo? Nosso objetivo é realizar o seu sonho. Para isso, conte com toda a equipe do Qualis Concursos, conte com o Qualis Concursos. Nossa missão é ajudar você a realizar o seu sonho. Vamos lá então, meu caro amigo. Vamos então adentrar aqui ao tema da aula de hoje. Hoje eu vou falar com você aí de casa sobre esse tema que é o tema controle, tá certo? O tema controle é um tema que pode ser visto sob algumas óticas. Você pode avaliar sob a ótica financeira, você pode avaliar sob a ótica que nós vamos estudar aqui, que é essa ótica do direito administrativo. Está intimamente relacionado ao tema dos atos administrativos. Então, muitas vezes no seu edital, ele não está expressamente previsto os atos administrativos, mas se ele estiver prevendo o controle, e esse controle da administração visto sob a ótica do direito administrativo, você precisa conhecer um pouquinho sobre os atos administrativos. Então, a gente vai falar um pouquinho também de alguns conceitos atrelados ao ato administrativo, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Primeiro o professor colocou aí, acompanhe junto comigo, que a administração pública, ela é regida por diversos princípios. Ora, realmente, nós temos lá, como eu coloquei aqui no material para você, alguns principais, certo? Nós temos a legalidade, que significa o quê? Significa que a administração pública ela estará vinculada ao que a lei determina. Então, tudo que não está juridicamente determinado estará juridicamente proibido. Então, a atuação da administração pública e do agente público estará vinculada às disposições da lei, certo? Temos ainda a supremacia do interesse público, vou abreviar aqui, a supremacia do interesse público. Veja que os interesses da coletividade deverão prevalecer sobre o interesse particular. Além do que, nós temos também a indisponibilidade do interesse público, realmente, e até disso que vai de indisponibilidade do interesse público, tá? Até desse princípio que decorre a indisponibilidade dos bens públicos, não é isso? Os bens públicos, eles são considerados como impenhoráveis, eles são considerados como inalienáveis, eles são considerados como imprescritíveis. Temos algumas ressalvas, o bem que já foi desafetado, que foi avaliado, que cumpriu com os requisitos e procedimentos previamente determinados em lei, ele até pode vir a ser alienado, mas aí a gente já enxerga como um caráter mais excepcional. Tranquilo? Então vamos lá. Então, é claro, essa nossa aula não vai ser sobre princípios, mas você sabe, meu amigo, que temos diversos outros princípios que vão reger a administração pública, como a impessoalidade, como a moralidade, a eficiência, a publicidade, a confiança, a razoabilidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica, enfim, dentre muitos outros. Aqui destacamos apenas alguns para você. Veja então que nós precisamos medir se a administração pública ela realmente está aderente a esses princípios, se a administração pública ela está se coadunando a esses princípios, porque entenda uma coisa, esses princípios, meu caro amigo, eles vão muitas vezes se exteriorizar em leis. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos lá
o princípio da publicidade. A administração pública, direta e indireta, de todos os poderes, não vai se submeter à publicidade conforme está previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal? Sim, professor. Pois é. Então veja que nós teremos lá a Lei 2.527 do ano de 2011, que é conhecida como a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e que vai regular um pouquinho mais essa questão da publicidade, vai trazer o sigilo como exceção, vai dizer em quais hipóteses poderá ocorrer o sigilo de acesso à informação. Então, veja que esses princípios eles vão muitas vezes ser regulamentados por lei ou até ser previstos em lei. A exemplo da proporcionalidade, da razoabilidade, que você não tem uma previsão expressa no artigo 37 da Constituição Federal, mas você vai encontrar ele previsto em algumas outras normas, como a Lei 9784, que prevê o processo administrativo em ambiente federal, a Constituição de alguns estados, a exemplo do estado de São Paulo, vão prever isso também. Então, algumas outras normas vão prever de maneira explícita também alguns princípios que são considerados como implícitos dentro do texto constitucional. Então veja que nós precisamos medir se a administração pública ela realmente está se coadunando a esses princípios que vão ser regulamentados por lei, que vão ter disposições legais. Então veja que nós precisamos fazer esse controle. Tá certo? Como o professor colocou aqui, precisamos verificar se ela está aderente a esses princípios, bem como a outras leis e normas que são aplicáveis dentro do controle, dentro dessas fiscalizações, dentro dessas atividades, leis e normas que são aplicáveis à administração pública. Então veja que com ele, meu amigo, será possível saber se tudo aquilo que foi determinado e planejado realmente foi atingido, de certa maneira sim. Por quê? A lei não vai prever algumas normas? Sim, algumas normas de conduta, deveres, proibições. Temos as leis orçamentárias, que vão trazer o orçamento público. Então veja que o que você precisa compreender aqui, para iniciar o tema aqui, iniciar os nossos estudos, é que o controle, então, se assemelha, né, aqui dentro do que nós estamos falando, aquele ciclo que você estuda dentro da administração, ciclos administrativos, né? Tem lá planejamento, organização, direção, controle. A ideia é bem parecida. Nós vamos verificar se tudo aquilo que está sendo feito, está sendo executado, está sendo organizado, foi definido, seja pela lei, seja pelo gestor público, seja através do orçamento público, se tudo isso está sendo seguido, se tudo isso está sendo realmente levando em consideração, né, se está sendo levado em consideração o que as leis e normas determinam, esses padrões de conduta, se está sendo cumprido aquele dever ou se está ocorrendo abstenção da prática daquela proibição. Então veja que o controle ele é uma etapa muito importante para a administração pública. Por quê? É o que o professor colocou aqui, olha só. Ele vai demonstrar se nós precisamos responsabilizar alguém. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Você estuda a questão dos cargos públicos. E o cargo público tem o cargo público efetivo, não tem? Tem, é isso aí, professor. O cargo público efetivo é aquele que a pessoa presta concurso público para poder se tornar um servidor. Né? Então, após 3 anos de efetivo exercício, ele, desde que tenha uma avaliação positiva ali na avaliação de desempenho, né, durante o estágio probatório, desde que ele tenha uma avaliação positiva, ele poderá adquirir a estabilidade. Então, veja, meu caro amigo, que esse funcionário público, ele está sujeito a deveres, ele está sujeito a proibições. E quando ele descumpre com um dever, ou ele pratica uma proibição, como, por exemplo, a advocacia administrativa, normalmente acaba sendo proibida aí pelos estatutos que regem aí o serviço público, né? Quando o servidor atua ali em nome de terceiros perante a administração pública, constituindo-se procurador, né? Atuando em defesa de interesse ilegítimo. A princípio, configuraria aí essa advocacia administrativa. Veja que é uma proibição, ele não pode praticar, ou ainda ele tem os deveres, ele não tem o dever de ser assíduo e pontual, ele não tem o dever de tratar as pessoas com urbanidade, e por aí vai. Então ele vai ter diversos deveres, diversas proibições que são regulamentadas pelas leis que regem a sua atividade. Agora, você acha que é justo um funcionário público que deixa de tratar as pessoas com urbanidade,
um funcionário público que deixa de comparecer ao serviço todos os dias com assiduidade, com pontualidade, que ele deixe de ser responsabilizado por essa falta, por esse ilícito, vamos dizer assim, ilícito administrativo, essa irregularidade administrativa? Não, ele tem que ser punido por isso, não é verdade? Afinal, os outros servidores atendem as pessoas com urbanidade, os outros servidores vão trabalhar todos os dias, chegam no horário, não cometem advocacia administrativa, não cometem uma concussão, não cometem uma corrupção passiva, um tráfico de influência, enfim. Veja então, meu amigo, que quando o funcionário ele incorre em uma prática dessa proibição ou deixa de descumprir com o dever, a gente espera que ele seja o quê? Olha só, responsabilizado. Então o controle, ele é importante, isso foi só um exemplo de como que para tentar elucidar para você aí de casa, de como que o controle, ele é uma coisa muito importante. Porque ele vai facilitar isso também, essa questão da responsabilização, da identificação de que, será que nós realmente alcançamos aquilo que nós estávamos planejando? Imagina uma fiscalização financeira e orçamentária sendo feita, por exemplo, dentro de um certame licitatório, aonde o fiscal ali ele vai analisar se os gastos empreendidos naquela obra se coadunaram ao que estava previsto no projeto básico da licitação, se foram seguidos os procedimentos ali do projeto executivo, enfim. Afinal de contas, pode ocorrer uma supervalorização e ocorrendo aí um desvio de dinheiro público. Então, olha como o controle é importante, ele vai ajudar a identificar tudo isso. Se realmente a gente descumpriu, se realmente existe essa necessidade de ou responsabilização ou de instrução de uma responsabilização, ou seja, de repassar às autoridades competentes que iniciem determinado procedimento para verificação da possibilidade de aplicação de penalidades, enfim. Olha como o controle é importante. É claro que aqui eu estou falando de maneira um pouco genérica, de maneira ampla, porque a gente vai estudar o controle com mais especificidade quando nós formos falar com você aí de casa sobre a classificação do controle, tá certo? É isso aí. Então vamos voltar aqui para o material para vermos o que o professor separou, né? Vamos lá, olha só. Então, através de um bom sistema, de um robusto sistema de controle, nós podemos evitar a ocorrência do denominado abuso de poder. Tá? O abuso de poder que pode ocorrer basicamente lá quando há um excesso, não é isso? Ou seja, quando o agente público ele vai além do que a lei determina, né? Quando o funcionário público vai além do que a lei possibilita que ele faça. Ou ainda, pode ocorrer em face da omissão, quando o funcionário público deve, por exemplo, agir de ofício e deixa de agir, né? Então, em teoria, aí, podendo configurar essa questão do abuso de poder. Então, um bom sistema de controle vai nos ajudar a evitar que aconteça uma situação como essa, ou ainda ajudar a elucidar, ajudar a entender, ajudar a instruir um determinado procedimento para que nós possamos aplicar as devidas penalidades, seja aplicando diretamente, seja comunicando ali a autoridade competente para iniciar o procedimento cabível. Afinal de contas, a gente sabe também que o controle pode se dar de diversas maneiras. Controle interno, controle externo, não é? Então, nem sempre as pessoas, os servidores que estão envolvidos dentro daquela atuação, dentro daquele controle, necessariamente vão ter a competência necessária para aplicar a devida penalidade. Afinal de contas, também eles podem até mesmo encontrar ali algumas pessoas, alguns servidores que não estejam ali sob a sua, não diria jurisdição, né, que seria um termo equivocado para utilizar aqui, mas dentro da sua circunscrição, vamos dizer assim, né, dentro das suas prerrogativas de gestão e de responsabilização. Então, muitas vezes, o servidor acaba tendo que repassar para uma outra autoridade, aí essa outra autoridade adotar o procedimento cabível, seja lá determinar a instauração de uma sindicância, instaurar um processo administrativo disciplinar, seja qual for aí o procedimento cabível, ou até mesmo comunicar aí as autoridades, comunicar o TCU, enfim, depende um pouquinho de como que a gente está falando, de qual etapa e de qual órgão que vai fazer essa questão do controle, que a gente vai estudar aqui. É amplo realmente, tá? Porque nós temos uma classificação que eu separei aqui de um autor, tá? Tem outros autores também que dão outras classificações, mas essa é uma das principais que mais cai aí em prova de concurso. Além do que, o objetivo do controle, nós podemos definir aqui genericamente como garantir a manutenção e regularidade da administração pública. Claro, com certeza, o controle visa identificar se os procedimentos técnicos, se os procedimentos operacionais estão sendo obedecidos, não é?
Então, sei lá, vamos pegar um exemplo aí para que você possa compreender. Vamos lá. Você não tem lá o TJ São Paulo, onde ele vai exercer a função aqui do judiciário estadual, né? Vai atuar como uma justiça comum aqui dentro do estado de São Paulo. Veja, você tem lá o corregedor. E normalmente as serventias judiciais vão passar por fiscalizações, vão passar pelas denominadas correições. Então, quando é feita uma correição em uma vara, que o juiz corregedor, ele vai lá e vai fiscalizar o andamento daqueles trabalhos, vai identificar se os processos realmente estão cumprindo com determinado nas normas da corregedoria, se cada processo está ali com 200 folhas, se não está rasurado, se não está amassado, se os livros estão sendo escriturados da maneira como é determinado nas normas, de maneira indelével, enfim. Veja, ele está fazendo um controle. Então, por isso que visa, sim, garantir a manutenção das atividades, a manutenção, de certa maneira, da administração pública. Ou, imagine numa atuação mais corretiva, realmente identificando, né, desvios de valores públicos, solicitando aí o retorno desses valores para o erário público, isso auxilia na manutenção também, compreende? E a regularidade da administração pública, de maneira que nós possamos dizer que realmente a administração pública está agindo conforme as leis e normas determinam, que ela realmente está exercendo as suas atividades de maneira regular, tá certo? E aí, é claro, né, para que isso aconteça, ela deve levar em consideração os princípios, as leis, as normas aplicáveis, como exemplo a legalidade, economicidade, publicidade, proporcionalidade, entre outros, sim. E mais do que os princípios e normas, né, a cultura, a questão da moral, não é? A questão dos próprios atos ali da administração pública, não é? Dessa questão do planejamento, né, que seria a expressão mais correta, vamos dizer assim. Se realmente a administração pública está agindo de acordo com aquilo que foi pensado para ela, hoje em dia, entenda uma coisa, hoje em dia cada vez mais os órgãos públicos eles vão aderindo ao que é denominado como planejamento estratégico. E o planejamento estratégico ele define ali objetivos que serão alcançados já a uma questão quase que um longo prazo, vamos dizer assim. Normalmente eles são voltados ali para um período de até 4 anos. Então veja, um bom sistema de controle vai também identificar aí se a administração pública ela está atuando de maneira estratégica, se a administração pública ela está cumprindo com aquilo que foi determinado dentro do seu plano estratégico também. Mas aí é claro, né? Eu não estou dizendo que um funcionário lá, por exemplo, do TCU vai verificar se esses indicadores daquele órgão não é de maneira tão específica assim. Como eu disse, o controle pode ser exercido de diversas maneiras, mas nada impede que um órgão de controle interno, por exemplo, faça esse tipo de verificação que o professor falou. Então a ideia é a seguinte, a premissa é a seguinte, quanto mais controle, melhor. Quanto mais a gente possa avaliar, fiscalizar se as leis e normas estão sendo cumpridas, os princípios estão sendo respeitados, melhor será. Mas a gente vai conseguir se coadunar ao interesse público, tá certo? É isso aí. Bom, vamos continuar aqui então, vendo as disposições, vamos ver aqui o princípio da autotutela. O professor separou esse princípio aqui para você estudar junto comigo, porque é um princípio importante. Através desse princípio, ele significa o quê? Que a administração pública ela pode rever seus próprios atos. Afinal de contas, entenda uma coisa comigo. Será que a administração pública ela não erra? Sim, ela erra. Existe um negócio chamado teoria da imputação. Uma teoria. Existe uma teoria chamada teoria da imputação. O que essa teoria significa? Ela significa o seguinte. Vamos lá, entenda esse raciocínio comigo aqui, olha só. Quando um agente público ele pratica um ato em nome da administração, ele não está agindo em nome próprio. Então, por exemplo, um fiscal de impostos, quando lavra um auto de infração, fazendo ali o nascimento do crédito tributário, veja, de certa maneira, meu caro amigo, ele está aqui praticando um ato em nome do poder público. Ele não está praticando um ato em nome próprio. É o que já, inclusive, né, a gente vai estudar um pouquinho dentro da classificação dos agentes públicos,
que existe também uma diferenciação, tem a questão dos agentes delegados, mas enfim, como uma regra geral, o agente não pratica o ato em nome próprio. Através dessa teoria, isso significa que esse agente ele pratica o ato em nome da própria administração. Tanto que se ocorrer algum vício, algum ilícito, algum prejuízo dentro dos atos praticados por este agente, nós vamos responsabilizar quem? Nós vamos responsabilizar a administração. É até mesmo a questão lá do que você estuda da teoria da responsabilidade civil, responsabilidade objetiva, enfim, que eu não vou aprofundar aqui dentro da aula de hoje, tá? Mas vamos lá. Então veja que, através dessa teoria, isso significa que o agente não pratica seus atos em nome próprio, ele pratica em nome da administração, tá certo? Então, nada mais justo de que a administração possa rever os seus próprios atos. Afinal de contas, esse agente ele pode ter agido com abuso de poder, ele pode ter agido de um modo a desrespeitar as leis e normas aplicáveis, os princípios aplicáveis, então a administração ela realmente precisa dessa possibilidade de rever os seus próprios atos. E aí, normalmente, aqui, para rever os seus próprios atos, nós temos algumas palavrinhas-chave. A administração ela pode, por exemplo, anular um ato. Veja que tanto a anulação como a anulação e a revogação são hipóteses de extinção do ato administrativo. Só que essas duas hipóteses têm diferenças entre si. Olha só. A anulação ela vai ser utilizada para um ato que afronta a lei. Então, eu vou colocar aqui um ato ilícito, vamos dizer assim, porque afronta a lei, tá certo? Afronta a lei. Um ato contrário à lei. Já a revogação eu não uso para um ato que contrariou a lei. Eu uso por motivos de conveniência e oportunidade. Então, veja. Aqui, se o ato ele é contrário à lei, significa que não pode surtir efeitos desse ato. Concorda comigo? O ato foi praticado contrariamente ao que a lei determina. Logo, não pode surtir o efeito daquele ato. Logo, você concorda que os efeitos desse ato eles deverão retroagir, a anulação, os efeitos da anulação deverão retroagir ao momento da prática daquele ato. Justamente porque esse ato não tem como produzir efeitos, como regra geral, tá? Ele não tem como produzir efeitos, uma vez que ele é um ato ilícito, um ato que afrontou a lei, então por isso que os efeitos na anulação são efeitos retroativos. São efeitos retroativos, denominado efeito ex tunc. Eles retroagem no tempo esses efeitos. Tá? Temos ainda a revogação, que é por motivos de conveniência e oportunidade. Então, aqui eu já não falo mais em um ato ilícito, eu não falo em um ato que contrariou a lei. Eu vou falar aqui de um ato que deixou de ser interessante para a administração pública. Então, peraí, se o ato ele é revestido de legalidade, quer dizer, o ato não contrariou a lei, logo, ele só deixou de ser interessante para a administração, veja que os efeitos que foram os efeitos que regeram, vamos dizer assim, a prática daquele ato deverão permanecer. Eu não posso simplesmente ignorar esses efeitos, uma vez que o ato é válido. O ato produziu efeitos. Ele não contrariou a letra da lei. Então, quando nós falamos em revogação, os efeitos, eles não retroagem. São os denominados efeitos ex nunc. Tá certo? Acostume com as palavrinhas. Professor, essas expressões caem em prova? Olha, desculpe. Essas expressões já vi uma prova ou outra cobrarem, mas o principal aqui é você se lembrar do efeito retroativo e dos efeitos que são irretroativos, efeitos que não retroagem. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar então, vamos dar andamento aqui, meu caro amigo. Vamos agora classificar o controle. Essa é uma das classificações que mais cai em prova, tá certo? Classificação de Eli Lopes Meireles. Nós vamos classificar aqui quanto à extensão. Olha só, o controle, ele pode ser um controle interno, então quando nós falamos extensão, ele pode ser um controle interno e controle externo. E aqui você tem que ficar esperto, hein, com essas classificações, porque a organizadora vai dizer o seguinte, olha a diferença.
que o controle pode ser classificado quanto à extensão em prévio ou preventivo, concomitante ou posterior. Isso está errado, porque essa classificação de controle prévio preventivo, concomitante, posterior ou corretivo se refere ao momento. Você está entendendo? Então você tem que ficar esperto aonde que entra essas classificações também, tá? Vamos lá. Então, quanto à extensão, o controle pode ser um controle interno. Definição aqui trazida pela doutrina, que é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria administração. Então, tá vendo que isso acontece normalmente, né? Há uma definição também doutrinária que divide por poder, né? E que diz lá, nós não temos os 3 poderes? Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Então, quando o executivo controla a si mesmo, é um controle interno. Quando o judiciário controla a si mesmo, é um controle interno. Quando o legislativo controla a si mesmo, é uma espécie de controle interno. Vou te dar um exemplo. No âmbito federal, nós temos a CGU. A CGU, ela é a Controladoria Geral da União. É um órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Compreende? Agora, quando nós falamos de um poder fazendo aí o controle dos atos de outro poder, como a sustação de um ato normativo, enfim, né, por parte do legislativo, veja que nós estamos falando em um ato controle externo. Compreende? Então, vamos ver aqui o que o professor separou ainda. Olha só, de acordo com a Constituição Federal, o controle interno ele poderá ser, né? Ele será, na verdade, exercido de forma integrada entre todos os poderes. Então vamos lá, você não tem o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, como eu coloquei ali em cima. Então, cada um vai exercer aqui um controle interno, de certa maneira. Como eu falei, ó, você já tem aqui a CGU, que faz esse sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. No Poder Judiciário, você tem lá, por exemplo, as corregedorias, que também existem também no Poder Executivo, né? Mas também exercem atribuições de controle interno, assim como no Legislativo. Então, esse controle que será feito interno deve ser feito de maneira integrada, para possibilitar a informação compartilhada, para poder identificar mais facilmente um desvio de verba pública, um enriquecimento ilícito e assim por diante. Outra disposição que a Constituição Federal prevê é que vai existir uma responsabilidade solidária dos responsáveis pelo controle interno quando deixarem de dar ciência ao TCU de qualquer irregularidade ou ilegalidade. Né? Então veja que no exercício do controle interno, quando você identifica alguma irregularidade, algum ilícito, você deve comunicar ali aos órgãos, os conselhos de contas, a Constituição fala no TCU, tá? Para que o TCU possa identificar se realmente existiu a irregularidade, se deve ser aplicada alguma penalidade ou se deve ser comunicada a alguma autoridade para aplicação da penalidade. E aí uma coisa que tem caído bastante em prova é a substituição dessa palavrinha aqui, ó, solidária por subsidiária. Tá bom? Lembra que são coisas diferentes, são conceitos diferentes. Na responsabilidade solidária, imagina que você tem 2 devedores. Na responsabilidade solidária, eu posso cobrar de qualquer um desses 2. Já na responsabilidade subsidiária, não é bem assim. Na responsabilidade subsidiária, se você tiver esses 2 devedores, um vai ser considerado como o devedor principal e o outro vai ser considerado como, vamos dizer assim, um devedor secundário. Quer dizer, eu só vou no segundo devedor se o primeiro devedor não tiver condições de adimplir aquela dívida, de pagar aquele débito. Então, tem diferenças. Aqui eu posso ir em qualquer devedor. Já na subsidiária, não. Ocorre de maneira subsidiária. Primeiro um, depois o outro. Depois o outro. Depende da relação que nós estamos falando aqui. Enfim. Então, veja que se a organizadora substituir essa palavrinha aqui, ó, toma cuidado, hein? Toma cuidado com ela, tá bom? Toma cuidado com essa substituição. Para você que vai prestar aí o TCM São Paulo,
é uma boa questão essa, né? Uma boa dica, porque tem grandes chances disso cair na sua prova. Inclusive aqui no Qualis Concurso nós temos um curso feito especialmente para você aí que deseja alcançar essa vaga no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Dá uma olhadinha lá no site do Qualis, qualisconcursos.com.br, e encontre lá a solução para que você possa mudar de vida. Vamos lá, amigão, olha só. Temos o controle externo. Então nós acabamos de falar do controle interno, agora a gente vai falar um pouquinho do controle externo. Deixa o professor tomar uma aguinha aqui. E vamos seguir. Temos o controle externo, olha só. Ele ocorre quando o órgão fiscalizador se situa em administração diferente daquela de onde a conduta administrativa se originou. É o exemplo que o professor falou, quando, por exemplo, um controle controla ali as atividades do outro poder. Quando um poder controla as atividades do outro poder, tá bom? Então, coloquei alguns exemplos aqui para você. Controle do poder judiciário e executivo por parte dos tribunais de contas. Afinal de contas, os tribunais de contas, eles são o que mesmo? São órgãos do poder judiciário, não é isso? Não, é isso aí. Os tribunais de contas, eles são órgãos auxiliares do poder legislativo, que vão auxiliar principalmente ali na fiscalização financeira e orçamentária, vão auxiliar o legislativo nessa atividade. Então veja que o judiciário, sim, o judiciário, ele se submete a essas fiscalizações por parte dos tribunais de contas. É claro que os tribunais de contas, eles não vão fazer aquela fiscalização jurisdicional, vamos dizer assim, no sentido de identificar se o judiciário, se a sentença do juiz está correta ou não, não. Não é esse o foco aqui dos tribunais de contas. Mas entenda uma coisa, entenda que o judiciário, ele precisa contratar muitas vezes com particulares para poder exercer as suas atividades. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que precisa ser construído um novo fórum para poder abarcar novos juízes, novas varas, né, julgamento de novos processos. Veja, numa hipótese como essa, a gente precisa construir um prédio novo. Aí precisa o quê? Precisa de dinheiro. Para construir o prédio novo, normalmente a gente vai utilizar lá o certame, o processo da licitação. Veja que seria o judiciário exercendo essa função administrativa. Então o Tribunal de Contas vai fiscalizar isso. Será que essa licitação realmente obedeceu ao que as leis e normas determinam? Então entenda que o judiciário se submete a essas auditorias, a essa hipótese de controle aí por parte dos tribunais de contas. E o executivo também. O executivo também, como gestor aí das contas públicas, será um dos principais aí fiscalizados, vamos dizer assim, tá bom? Ou ainda quando o judiciário controla aí atos do executivo em ações judiciais. Não vou dizer que é tão comum, né, porque nós temos um universo de processos muito grande, mas é comum, é ordinário que as pessoas elas acabem entrando com ações judiciais para questionar a administração pública. Você não tem lá, por exemplo, o mandado de segurança, que é um remédio constitucional que visa garantir o exercício de um direito líquido e certo que está sendo ameaçado ou em vias de ser ameaçado por uma autoridade pública? Sim. Você tem, por exemplo, o habeas data. Então você tem algumas ferramentas judiciais que permitem que o judiciário controle os atos da administração pública. A exemplo ainda, nós temos lá, né, o mandado de injunção, a questão do próprio, como o professor falou, habeas data, o mandado de segurança, a ação popular, né, que visa aí coibir um ato que vá contra alguns princípios da administração, contra a moralidade administrativa, um ato que vá contra o patrimônio público. Então vejam, as pessoas buscam o judiciário para controlar a própria administração pública, os atos da administração pública relacionados muitas vezes ao poder executivo. Então veja que é o judiciário controlando atos do poder executivo. Isso está dentro até mesmo lá da teoria do Montesquieu dos freios e contrapesos. Os poderes eles são independentes, mas ao mesmo tempo que eles são independentes, eles também exercem um controle sobre o outro, justamente para que nós possamos equilibrar a balança e não deixar um poder com muitas prerrogativas, prejudicando assim a fiscalização ou ainda a responsabilização. Temos ainda como um exemplo de controle externo a sustação de ato normativo do Poder Executivo
pelo legislativo. Então, quando o legislativo susta um ato normativo do poder executivo. É um exemplo também de controle externo, tá bom? Vamos lá ainda. A gente tem ainda na doutrina a questão do controle externo popular, porque a própria Constituição Federal, ela prevê que as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Fica atento a isso, hein? Isso aqui é o inciso que cai bastantão em prova. Já vi diversas questões cobrarem isso, tá? Então veja que é uma hipótese de controle externo popular. São os municípios aí tendo suas contas podendo ser fiscalizadas por qualquer contribuinte. É a população exercendo esse controle sobre os atos da administração pública. Como eu falei para você, o controle ele também pode ser classificado quanto ao momento. Então, quando nós classificamos o controle quanto ao momento, ele pode ser um controle prévio ou também denominado preventivo. Ele pode ser um controle concomitante e ainda um controle posterior ou corretivo. Quando nós falamos em controle prévio ou preventivo, você precisa entender que é aquele controle que é exercido antes de consumar-se a conduta administrativa. Por isso que ele é chamado de controle prévio, controle preventivo, porque ele é feito antes da conduta, antes da ação administrativa. Exemplo está aqui no quadro, olha só. Com aprovação prévia por parte do Senado Federal de algumas indicações feitas pelo presidente. Então, o presidente da República faz ali algumas indicações de algumas pessoas para ocupar determinados cargos. Só que veja que essas indicações, elas serão sabatinadas, elas serão revistas, vamos dizer assim, por parte do Senado Federal. Então, é um controle prévio, antes daquela pessoa realmente ocupar aquele cargo e o ato ser consumado, aí nós teremos aí um controle feito pelo outro poder, por exemplo, tá certo? Então, acaba sendo um controle externo, sim, e ao mesmo tempo que é um controle externo, é um controle prévio. Tá vendo como, se a organizadora quiser complicar, ela pode complicar em prova? Não é uma questão tão típica assim de prova, mas eles podem fazer isso, trazer um casinho prático e dizer para você classificar aquilo dentro dessas teorias aqui que a doutrina traz como classificações. Aí traz um exemplo como esse e fala, é controle interno, é controle externo, é controle prévio, é controle posterior. Então vejam que essas diversas classificações, elas poderão se misturar em prova. Depende muito, é claro, do examinador. Mas para isso que eu estou aqui, para te trazer o conhecimento, para que você tenha condições de acertar uma questão como essa, tá certo? Vamos lá então, meu amigo, olha só, vamos dar andamento. Temos ainda o controle concomitante. O controle concomitante é aquele que acompanha a situação administrativa no momento em que ela se verifica. Então, o controle prévio é anterior, o controle concomitante ele é ao mesmo tempo que a conduta está sendo praticada. Então, por exemplo, a fiscalização de um contrato que está em andamento. Então, imagina, por exemplo, uma contratação através de um certame licitatório de uma obra. Então, é contratado que uma determinada empreiteira ia construir aqui uma determinada obra. Veja que a obra ela ainda não foi terminada, ela está sendo construída e é feita uma fiscalização ali por parte de algum fiscal. Veja, é uma espécie de controle concomitante, tá certo? Vamos lá então, vamos continuar. Controle posterior ou controle corretivo tem por base a revisão de atos já praticados para corrigi-los, desfazê-los ou somente confirmá-los. Exemplo, anulação de um ato ilegal. Então veja que esse controle ele é feito após a conduta administrativa. Esse controle ele vai ser feito após a prática de um determinado ato. Tá certo? Então imagina, por exemplo, um funcionário público que recebe dinheiro, então o particular pratica lá o crime de corrupção ativa, aliás, é isso aí. Ele pratica o crime de corrupção ativa, oferece dinheiro ali para o funcionário público, ou o funcionário público pratica aqui, por exemplo, o crime de corrupção passiva,
aceitando ali o dinheiro, ou cobrando, enfim, ou concussão, depende muito da situação em si, né? Mas vamos lá. Então ele pega esse dinheiro de maneira indevida para, por exemplo, conceder um alvará, ou para conceder uma licença, ou para conceder uma autorização. Veja, ele está agindo ilegalmente. O funcionário público não pode ficar recebendo dinheirinho, presentinho por aí, não é isso? Então veja que se identificando essa situação e esse ato sendo anulado, veja que é uma espécie aí de controle posterior, uma espécie de controle corretivo. Tá bom? Vamos lá então. Temos ainda uma classificação que é quanto à natureza do controle. Quanto à natureza, nós podemos fazer um controle de legalidade ou ainda um controle de mérito. Nós falamos em controle de legalidade e aí eu trouxe essa definição. Vamos ver aqui junto comigo. É o que verifica a conformidade da conduta administrativa com as normas legais que a regem. Esse controle pode ser interno ou externo, vale dizer que a administração o exercita de ofício ou mediante provocação. O legislativo só o efetiva nos casos constitucionalmente previstos e o judiciário através da ação adequada. Por esse controle, o ato ilegal e ilegítimo somente pode ser anulado e não revogado. Então veja, controle de legalidade é a gente identificar se aquele ato ele foi praticado conforme as leis e normas determinam. O princípio da legalidade não determina que a administração pública estará adstrita ao que a lei dispõe. Logo, se nós temos essa obrigação da administração pública cumprir com o que é disposto em lei, nada mais justo de que nós possamos fiscalizar isso. Então, esse controle que vai ser feito se o ato praticado se coaduna ao que as leis e normas determinam. Tranquilo? Então, veja que esse controle ele é um controle que vai ser feito tanto pelo poder judiciário, como pela própria administração pública. Porque a administração pode rever os seus atos a qualquer momento, quando eivados de ilegalidade que os tornem nulos, ou ainda quando deixam de ser convenientes e oportunos. Veja então, meu amigo, que o judiciário ele pode fazer um controle de legalidade do ato administrativo, para verificar se aquele ato realmente foi praticado pela autoridade competente, para identificar se aquele ato foi praticado conforme o motivo que determinou a prática dele, para identificar se aquele ato cumpriu com a finalidade a que ele se dispunha a cumprir, né, a finalidade para a qual ele nasceu, a finalidade para a qual ele foi praticado, ou ainda se o objeto dele era permitido pela lei, entende? Então, o judiciário ele vai analisar alguns fatores aqui. Ele vai analisar se a lei está sendo respeitada. Por isso que o judiciário pode fazer essa espécie de controle, que é o controle de legalidade. E a administração pública também. Além do que, temos o controle de mérito. E aí você precisa entender. O que é um ato administrativo mesmo? Eu esqueci. Um ato administrativo nada mais é do que uma declaração de vontade da administração pública no sentido de criar, alterar, extinguir uma determinada relação que reconhece direitos, deveres ou obrigações ao cidadão, ao particular, ao próprio servidor, enfim. E ainda Maria Silvia de Pietro vai dizer, praticado sob a égide do direito público. Então veja, o que eu quero te dizer aqui, que o ato administrativo ele possui o que é conhecido como mérito do ato administrativo. E o mérito do ato administrativo ele é composto pela conveniência mais a oportunidade. Então veja que o mérito do ato administrativo é a soma da conveniência mais a oportunidade. Será que é conveniente eu praticar esse ato nesse momento? Será que é interessante? Será que satisfaz os interesses da coletividade? Será que é oportuno? Será que o momento é o momento adequado para isso? Compreende? Então veja que
Isso é o mérito do ato administrativo. E aí o que o professor colocou aqui para você? Olha só, é o que se consuma pela verificação da conveniência e da oportunidade da conduta administrativa. A competência para exercê-lo é da administração. Sim. Afinal de contas, agora eu vou controlar a conveniência e a oportunidade. Eu não vou controlar se aquele ato foi praticado conforme a lei. Eu não vou controlar a legalidade do ato. Eu vou controlar o interesse. E isso nós estamos falando de um ato que a administração pública é que tem a prerrogativa, é que tem a capacidade de determinar. O judiciário, ele não vai fazer controle de mérito, não dos atos praticados por outra administração. Isso é importante você ficar ciente, porque às vezes a questão é apresentada de uma maneira que você não consegue interpretar o que ela está dizendo. Você precisa compreender uma coisa. Vamos lá. Isso eu não vou também entrar muito nesse assunto, porque não é o objeto da nossa aula, mas você sabe que temos lá os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Cada um tem atividades típicas, mas também exerce atividades que seriam típicas do outro poder de maneira atípica. Então, o judiciário, atividade típica fazer leis, executivo, atividade típica administrar, judiciário, atividade típica julgar. Só que o legislativo, ele vai também administrar e ele vai também legislar. O executivo vai julgar também. E ele também vai legislar. E o judiciário também vai administrar e também vai legislar. Então, um exemplo que se enquadraria aqui, concurso público para provimento de cargos dentro da Câmara dos Deputados. Ou ainda aqui, o julgamento, atividade de julgamento do legislativo, o impeachment. Executivo julgando, PAD. Executivo legislando, medida provisória. Judiciário legislando, súmula vinculante. Judiciário administrando, licitação. Está compreendendo? Então, veja que, quando nós estivermos falando do judiciário exercendo atos da administração pública como função típica de administrar, ou seja, não é o judiciário julgando, é o judiciário administrando aqui, aí, meu amigo, é claro que ele vai exercer controle de mérito. Está entendendo? Então, tem que tomar cuidado como a questão se apresenta. Agora, o judiciário aqui, ó, no exercício da sua atividade típica de julgamento, ele vai julgar a conveniência e oportunidade aqui do Poder Executivo? Não, ele não vai. Porque a conveniência e oportunidade, quem cabe decidir é a administração pública, com base em critérios econômicos, políticos, legais, sempre acobertado, é claro, pelo interesse público. Compreende? Temos uma classificação do controle ainda quanto ao órgão que o exerce. Quanto ao órgão que o exerce, o controle ele pode ser um controle administrativo, um controle legislativo e o controle judicial. Vamos aqui, olha só. Controle administrativo é exercido pelo executivo e pelos órgãos administrativos do legislativo e do judiciário, sobre os aspectos de mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação. Então, o controle administrativo é exercido de maneira administrativa pelos 3 poderes, pelo próprio executivo, pelo próprio legislativo e pelo próprio judiciário, quando no exercício da atividade administrativa, como eu coloquei aqui atrás para você. Então, essa é uma espécie de controle administrativo, quando no exercício da função administrativa. Já o controle legislativo, ele não pode exorbitar as hipóteses que estão previstas na Constituição. Caso contrário, seria uma ofensa ao princípio da separação de poderes. O controle alcança os órgãos do Poder Executivo e suas entidades da administração indireta, e o Poder Judiciário quando executa a função administrativa. Então, é um controle feito aí pelo próprio legislativo, tá certo? Então, por isso que se chama controle legislativo. Temos ainda, meu amigo, o controle judicial.
Os que costumam mais cair em prova, que aliás o que mais costuma cair em prova é esse daqui, ó, que é o controle judicial, tá? É o poder de fiscalização que o judiciário exerce especificamente sobre a atividade administrativa do Estado. Alcança basicamente os atos administrativos do Executivo, mas também examina os atos do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza atividade administrativa. Então aqui nós já estamos falando de um controle jurisdicional. Esse controle judicial ele pode incidir também nos três poderes, porque o Legislativo administra, o Executivo administra e o próprio Judiciário também administra. Por isso que é a fiscalização feita sobre a atividade administrativa dos três poderes. Compreende? Então, aqui é o que eu falei lá atrás para você. Quando nós falamos em controle judicial, você precisa se lembrar que o judiciário ele faz controle de legalidade, mas ele não faz controle de mérito, tá entendendo? Dentro do controle judicial, tá? Dentro do controle judicial, não. Agora, o Poder Judiciário pode exercer controle administrativo quando no exercício da função administrativa. Tá entendendo como é muito uma questão de interpretação? Não dá para você generalizar e dizer que o judiciário nunca exerce controle de mérito, porque ele pode exercer função administrativa, e quando no exercício da função administrativa ele exerce controle de mérito. Então você tem que tomar cuidado com esses detalhes, tem que interpretar o que a questão está te dizendo, tá certo? Bom, eu separei aqui ainda algumas súmulas, tá? Vamos ver aqui rapidamente. Olha só, súmula 346, que vai determinar que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. É isso aí, quando sejam eivados aí de ilegalidades. Súmula 473 do STF, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Súmula 347 do STF, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Súmula vinculante número 3, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar a anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Isso daqui, ó, eu vou até colocar um asterisco nessa súmula que eu vejo ela cair bastantão em prova, hein? Tem que tomar bastante cuidado aí, principalmente órgãos de controle aí, eu vejo ela cair bastante. Lembre então que nos processos que tramitarão dentro do TCU, a gente vai assegurar o contraditório e a ampla defesa. Possibilidade de contradizer o que está sendo alegado e utilizar de todos os meios de prova admitidos no direito para provar as suas alegações. Então, veja que, meu amigo, se puder resultar a anulação de um ato, a revogação de um ato administrativo, a gente vai permitir o contraditório e a ampla defesa. Sempre! Cuidado com expressões como essa. Porque no ato que nós estamos falando de apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, aí a gente não permite o contraditório e a ampla defesa. Por quê? Porque é basicamente tudo documental, né? A gente vai analisar através dos documentos ali. Súmula número 6 do STF. Deixa eu tomar mais uma aguinha para a gente continuar. Temos a súmula número 6, que vai dizer o seguinte: a revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Tá vendo o que ele está falando? Ó, se nós formos revogar ou anular através do Poder Executivo uma aposentadoria ou qualquer outro ato que tenha sido aprovado pelo Tribunal de Contas, essa revogação, essa anulação feita pelo Poder Executivo não vai produzir efeitos se essa revogação ou anulação não tiver sido aprovada pelo Tribunal de Contas. Porque a ideia é a seguinte: o Tribunal de Contas ele não é responsável por fazer
algumas espécies desses controles que nós estamos estudando? Sim, ele é responsável. Então, veja que, se foi uma aposentadoria que foi aprovado, um ato que foi aprovado, não é uma aposentadoria, mas um ato que foi ali aprovado pelo Tribunal de Contas, nós temos os técnicos, que são pessoas com o conhecimento necessário para poder ter aprovado e dizer que aquele ato foi praticado conforme leis, normas, princípios, enfim. Agora, o Poder Executivo vai querer simplesmente anular esse ato que foi aprovado pelo Tribunal de Contas, onde uma pessoa que tem um conhecimento técnico para aquilo disse que estava correto. Então, por isso que essa anulação, essa revogação, tem que também ter esse parecer aí do Tribunal de Contas para que tenha e produza efeitos. Compreende? É isso aí. Temos ainda algumas outras súmulas, tá certo? Que eu separei aí no materialzinho para você. Depois, se você ainda não baixou o material, acessa lá o site do Qualis Concursos e tem acesso ao seu material. Clica no link aí para você conseguir acessar o material, tá? Até porque nosso tempo aqui ele vai se esgotando, o professor vai se empolgando, né? Eu gosto de tudo que veio, eu venho lembrando aqui durante as nossas aulas, eu venho trazendo para você, porque eu entendo que o conhecimento, meu amigo, ele é um mar sem fim, né? Quanto mais você nada, quanto mais você vai se aprofundando naquele mar, mais você vai percebendo que nós, réis mortais, jamais conseguiremos esgotar o conhecimento. Então, depois baixa esse material aí, dá uma olhadinha, tá bom? Como eu disse, o conhecimento ele é muito grande, então a gente acaba tendo aqui que focar nesses principais pontos, tá certo? Bom, você vai dar uma olhadinha então nessas súmulas depois, são súmulas importantes, súmulas que eu já vi caindo em provas, tá? Vamos fazer aqui algumas questões, vamos fazer duas questõezinhas aqui, para a gente treinar um pouquinho do conhecimento, porque eu quero falar ainda sobre agentes públicos com você aí de casa. Vamos lá. Olha só, caiu na VUNESP, tá? O controle jurisdicional dos atos administrativos pode recair sobre atos administrativos vinculados e discricionários, relativamente ao mérito e a quaisquer de seus elementos. Espera aí, controle jurisdicional. Ele está falando lá do controle feito pelo judiciário, porque é o judiciário que tem jurisdição. Veja, o judiciário ele vai controlar tanto atos vinculados quanto atos discricionários? Até aqui está certo, porque atos vinculados têm que ser praticados nas condições que a lei determina. E os atos discricionários, de certa maneira, também não vai poder contrariar a lei, só que, por mais que um ato discricionário ele tenha a conveniência e a oportunidade sendo observada na prática daquele ato, existem alguns elementos que são vinculados no ato discricionário, a exemplo da competência. Então, o judiciário pode sim avaliar se aquele ato foi praticado pela autoridade competente, é um elemento vinculado dentro de um ato discricionário. Então, por isso que até aqui estaria correto. Sempre em prova, você vai fazer desse jeito que o professor faz, vai analisando parte por parte da questão. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Ó. Pode recair sobre atos administrativos vinculados e discricionários. Relativamente ao mérito não. Ao mérito, não. O judiciário não vai controlar mérito, não vai fazer controle de mérito, como eu disse. E a quaisquer de seus elementos, não é bem assim. Ele vai controlar os elementos vinculados dentro de um ato discricionário. Então, vimos aí que não pode ser essa o gabarito da questão, tá bom? Pode incidir, então vamos lá, o controle jurisdicional dos atos administrativos. Pode incidir sobre atos administrativos vinculados? Sim, pode. Mas não sobre atos administrativos discricionários? Errado. Como eu disse, o ato discricionário tem elementos vinculados em si. Então é errado dizer que o judiciário não controla atos discricionários. C. Tendo em vista o princípio da deferência, limita-se à verificação da autoridade competente, da adoção da forma prescrita em lei e do trâmite regular do respectivo procedimento administrativo, não podendo recair sobre o mérito administrativo ou a finalidade do ato. Na verdade, quando a gente fala nesse princípio da deferência, nós estaríamos relacionando, sim, principalmente essa questão do controle aí da finalidade. Né? Então, nós não dizemos que ele se limita à verificação da autoridade competente, mas também à verificação da finalidade prevista em lei. Então, limitar, quando a questão ela limita demais assim, meu amigo, tá? Abre o olho com ela. Então, se está errado, não é o gabarito da questão. Alternativa D,
pode recair sobre atos administrativos vinculados e discricionários, certo? Desde que, em qualquer caso, esgotadas as instâncias de controle administrativo. Olha, está um pouco estranha a redação dessa questão. Vamos para E? Vamos para E e a gente volta para ela, olha só. Alternativa E, pode recair sobre atos administrativos vinculados e discricionários. Até aqui correto. Não cabendo ao Poder Judiciário, entretanto, o controle do juízo de oportunidade e conveniência, exercido com razoabilidade e motivação pela administração pública dentro dos parâmetros legais. Olha, certinho. Essa daqui é o gabarito da questão, ela não tem nenhum erro, ela não está estranha. E realmente é isso, o judiciário ele não controla a oportunidade de conveniência desde que essa oportunidade de conveniência tenha sido razoável, tenha sido motivada. Então tá certinho. Então por que não é a D? Vamos ver. O controle jurisdicional pode recair sobre atos administrativos vinculados e discricionários? Sim, desde que em qualquer caso esgotadas as instâncias de controle administrativo. Ora, não faz muito sentido isso você ter que esgotar a instância administrativa para poder entrar com controle jurisdicional. Não faz sentido isso? Então, para entrar com mandado de segurança, você tem que ir até a última instância do recurso administrativo. E o prazo para entrar com mandado de segurança? A lei que trata do mandado de segurança traz um prazo relativamente curto. Veja, muitas vezes até que ocorra aí o julgamento disso, pode ter se ocorrido a prescrição do direito da pessoa pela via mandamental, então por isso que está estranha a redação dessa alternativa e ela não vai poder ser o gabarito da questão, tá bom? Com isso a gente conclui que o gabarito, qual é a produção? É a letra E, tá certo? Ela que estava mais certinha, estava sem nenhum vício, não estava estranha, tá certo? Vamos lá! Mais uma questãozinha aqui para a gente fixar o conhecimento, caiu na VUNESP e a questão ela dizia o seguinte, que acerca do controle externo da administração pública, é correto afirmar, dentre outras atribuições, o Tribunal de Contas da União poderá, se verificar ilegalidade, assinar prazo para que o órgão ou entidade fiscalizada adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Não atendido o referido prazo, poderá desde logo sustar contrato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Errado. Porque o Tribunal de Contas, quando ele verificar a legalidade no ato, ele pode sustar. Ato ele pode sustar. Agora, quando se tratar de contrato, conforme falou aqui, ele tem que, na verdade, comunicar ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é que vai sustar o contrato. Então, está errada, não pode ser o gabarito. Alternativa B, dentre outras atribuições, compete ao Tribunal de Contas da União aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário, a ser ratificada no Poder Judiciário, após assegurados às partes assim apenadas a ampla defesa e o direito ao contraditório. Olha, isso aqui está um pouco estranha a redação dela, hein? Está um pouco estranha a redação dessa questão, né? Como que a gente vai ter que ratificar isso dentro do Poder Judiciário, mas enfim, vamos para a próxima aqui, ó. Alternativa C. O controle externo da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercido pelo Tribunal de Contas da União e supletivamente pelo Congresso Nacional. Errado. Esse controle será feito pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, meio que deu uma invertida nos conceitos. Alternativa D. Dentre outras atribuições, compete ao Tribunal de Contas da União, em auxílio ao controle externo, a cargo do Congresso Nacional. Peraí, vamos lá? Então, dentre outras atribuições, compete ao Tribunal de Contas, em auxílio ao controle externo, a cargo do Congresso Nacional. Bom, tá certo, tá dizendo que esse controle cabe ao Congresso e que o Tribunal de Contas vai ajudar, não é isso? Vamos lá.
Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente, julgar. Opa, peraí, aqui nesses verbos você tem que tomar cuidado, hein? Apreciar contas do presidente? Sim. Julgar contas de administradores? Sim. Porque às vezes a organizadora inverte isso aqui. Ela diz julgar as contas do presidente e apreciar as contas. Então, cuidado, hein? Até aqui está certo. As contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta e realizar inspeções e auditorias de diversas naturezas nas unidades administrativas de quaisquer dos poderes da União. Ora, essa daqui ó, parece estar correta, né? Parece estar correta. Vamos colocar como um gabarito provisório aqui e vamos para a letra E. A organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal serão estabelecidas pelas constituições estaduais, podendo ou não, conforme a opção do constituinte estadual, orientar-se pelas normas aplicáveis ao Tribunal de Contas da União. Errado, porque o que a Constituição fala? A Constituição fala que os estados até poderão se organizar ali, a Constituição até poderá fazer algumas previsões sobre os tribunais de contas dos estados, mas que vai ser aplicado sim a eles as disposições que são aplicadas ao TCU. Então está errado. Bom, então, meu amigo, com isso a gente conclui que o gabarito é a letra D. Concluímos que a letra D está certinha, sem nenhum erro. Mas vamos voltar para aquela letra B lá que a gente deixou em branco. Vamos lá. Dentre outras atribuições, compete ao Tribunal de Contas da União aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidades de contas as sanções previstas em lei. Ora, bom, se for as sanções que a própria lei prevê que o Tribunal de Contas aplique, faz um certo sentido. Entre outras combinações, multa, que é proporcional ao dano causado ao erário, faz sentido. A ser ratificada no Poder Judiciário, não faz muito sentido essa multa ter que ser ratificada no Poder Judiciário, uma vez que normalmente essa multa ela vai ter característica de título executivo extrajudicial. Então não precisa ser ratificada no Poder Judiciário porque não tem processo de conhecimento. Então, realmente ela está errada. Tá vendo? É a dica que eu te dou. Você tá vendo que às vezes você vai ter algumas alternativas que você precisa fazer um raciocínio mais complexo. E aí esse é o ponto. Vai indo e vai eliminando. Lê, essa daqui eu já elimino, essa daqui eu já elimino. Por quê? Porque aí depois, na hora de você falar qual que eu vou colocar como gabarito, você já eliminou um monte. Aí você só vai analisar, perder tempo com aquelas duas, entendeu? É importante você fazer essa técnica da eliminação, principalmente se o seu concurso for de múltipla escolha, tá certo? Vamos lá então. Bom, então deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente poder dar andamento no outro tema. Agora eu vou conversar um pouquinho com você aí de casa sobre esse tema dos agentes públicos. Nosso tempo ele está se encerrando aqui, então eu vou ser um pouquinho mais objetivo agora, tá bom? Vamos lá. Para a definição do conceito de agente público, podemos utilizar a disposição contida na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, a famosa LIA, Lei da Improbidade Administrativa. Ela traz, então, a LIA traz o conceito de agente público visto sob uma ótica da lei de improbidade, tá? Então, essa definição de agente público, ela é praticada para quem pratica um ato de improbidade, mas ela é um conceito importante. Esse conceito de agente público é um conceito importante que, inclusive, é aproveitado para outras áreas dentro do próprio direito administrativo. Olha o que a LIA diz. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior. Bom, então veja que agente público é o quê? É um termo amplo. É visto sob uma ótica lato, vamos dizer assim, lato sensu. Por quê? Porque é isso que a gente vai estudar agora, a classificação dos agentes públicos, que é um tema que cai bastantão em provas de concurso. A gente vai estudar a classificação do Eri Lopes de Meireles, que é uma das mais cobradas. Ele divide os agentes públicos em agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados, agentes credenciados.
Veja, agente político é aquele que está compreendido no alto escalão do poder público, são os altos níveis lá DAS da administração. Suas atribuições estão previstas na própria Constituição. Então veja que os agentes políticos, eles estão no alto escalão, eles exercem uma atividade de direção, orientação, supervisão geral da administração. Então eles são responsáveis pela elaboração das diretrizes de atuação governamental. Eles estão no topo da pirâmide, eles são os chefões da administração. Veja, quem são eles? Chefes do poder executivo em todas as esferas de governo. Presidente, governador e prefeito. Seus auxiliares, como os ministros e secretários estaduais e municipais. Os membros do poder legislativo, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Os membros do poder judiciário, os magistrados, juízes, desembargadores. Os membros do Ministério Público, os promotores e procuradores. Os membros dos tribunais de contas, os ministros e conselheiros. Então, se você que vai prestar para o TCM São Paulo tiver uma questãozinha lá, que ministro e conselheiro enquadra-se em qual das classificações, lembra, ele se enquadra como agente político, assim como os diplomatas, tá bom? Nós temos os agentes administrativos que correspondem à maior parte aí dos servidores, a maior parte dos agentes, né? Que eles exercem uma atividade pública de natureza profissional e remunerada. Eles estão sujeitos à hierarquia funcional, podem ser subagrupados. Aí nós temos aqui uma subagrupação, um subagrupamento aqui dos agentes administrativos. Veja, por que eles estão sujeitos à hierarquia? Por quê? Aqui no alto escalão não está normalmente os agentes políticos, que vão exercer o poder de comando dos agentes administrativos, compreende? Então nós temos os servidores públicos, aqui em sentido estrito, porque são aqueles que são regidos por um estatuto, podem ser cargos efetivos ou cargos em comissão. Nós temos os empregados públicos, são regidos pelo regime da CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, eles não possuem estabilidade. E temos os famosos temporários, que são aqueles que são contratados por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público. Lembre-se que eles não têm cargo e nem emprego, só que eles exercem uma função pública. E eles têm um regramento específico. Eles têm um regramento definido em lei, tá? Mas o seu vínculo é principalmente um vínculo contratual, tá bom? Muito embora ele tenha um estatuto que vai reger também um pouquinho a atividade ali. Não seria correto falar estatuto, né? Porque quem tem estatuto mesmo é esse servidor público, aqui, ó, o servidor público em sentido estrito, tá? Eu digo que seria um estatuto próprio porque a lei que vai regular a atividade desses temporários é praticamente como um próprio estatuto mesmo, mas porque concede a eles ali alguns deveres, algumas proibições, traz ali um regramento que é bem peculiar aos estatutos, tá? Mas eles não são servidores estatutários, né? Não seria correto dizer, tá bom? Bom, temos os agentes honoríficos. Aí quando nós falamos em agentes honoríficos, é importante que você lembre de honra. Então a pessoa é um agente honorífico porque não é uma pessoa com uma alta honrabilidade. Então eles são requisitados, designados em função da sua honra. Essa condição cívica de pessoa honrada que permite que ele temporariamente ajude o poder público. Normalmente sem remuneração, mas também não impede que ele receba alguma coisa para isso. Exemplo, jurado, mesário eleitoral, membro de conselho tutelar e assim por diante. Temos ainda os agentes delegados. Os agentes delegados, eles são particulares, que agem por delegação. Eles executam a atividade ou serviço público em nome próprio. Então aqui, esse agente público, ele é uma exceção àquilo que eu falei para você da teoria da imputação. Ele é uma exceção à teoria da imputação. Por quê? Quando o agente delegado pratica um ato, ele não está praticando o ato em nome do poder público, mas sim em nome próprio. Tá entendendo quando eu falei lá atrás? Então por isso que ele pratica por sua conta e risco. Mas está sob a fiscalização do poder público. Eles não são considerados servidores, pois não atuam em nome do Estado, praticam as atividades em nome próprio. Sua remuneração não vem dos cofres públicos, normalmente,
são pagamentos feitos pelas tarifas que são pagas pelos serviços que são prestados. Exemplo, concessionários, permissionários, leiloeiros e assim por diante. E temos ainda os agentes credenciados, que eles recebem uma atividade, recebem uma incumbência da administração de representá-la em determinado ato, ou ainda de praticar determinada atividade. Exemplo clássico aí da doutrina é aquele que aceita a incumbência de representar o Brasil em determinado evento internacional. Normalmente é feito aí através de remuneração, é pago para que a pessoa represente aí o poder público perante o Senado Internacional, enfim. Bom, temos algumas súmulas aqui que o professor separou para você dar uma lida também, tá? Que é a súmula 44, a súmula 13, olha só, 44, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico, a habilitação de candidato a cargo público. Tá vendo? Então, eu até posso fazer o exame psicotécnico, mas essa possibilidade tem que estar prevista em lei. Não basta o edital fazer a previsão, não. Isso aqui tem que estar previsto em lei. É o mesmo lance da idade, tá certo? A idade para limitação no cargo público tem que estar prevista em lei, não basta estar previsto no edital, tá? Súmula 13, que vai tratar aí do combate ao nepotismo, e aí normalmente a gente exclui da aplicação dessa súmula os agentes políticos, tá bom? Temos ainda a súmula 679, que vai falar sobre a fixação de vencimentos dos servidores públicos não poder ser objeto de convenção coletiva, uma vez que isso também vai ter que ser definido através de lei, tá bom? A súmula 14, que vai dizer que não é admissível por ato administrativo restringir em razão da idade, inscrição em concurso público, é o que eu acabei de te falar, não basta a previsão no edital, não. A previsão tem que estar em lei. E a súmula 20, que é necessário o processo administrativo com ampla defesa para a demissão de funcionário público admitido por concurso. Bom, então veja que eu separei aqui algumas súmulas que eu já vi cair algumas vezes em prova, mas nada impede também que outras caiam. Aqui é só para trazer o gostinho, tá certo? Para você aí de casa sobre o sistema, sobre a matéria. Vamos fazer mais duas questõezinhas e aí eu prometo para você que vai acabar, tá certo? Tá acabando, calma, não desliga não. Eu sei que às vezes dá aquela vontade, você começa a se sentir cansado, você fala, professor, não estou mais aguentando. Mas aí é o momento de você falar, não, espera aí, eu vou respirar, eu vou aguentar mais 5 minutinhos porque o seu futuro depende disso. Então, segurei e vamos terminar. Vamos lá. Vamos fazer as duas questões aqui para fixar o conhecimento com você aí de casa. A respeito dos servidores públicos estatutários. Opa, então ele está falando aqui dentro da classificação que nós vimos aqui de Eli Lopes Meireles. Ele está falando de quem? Desses daqui, ó. Ele está falando dos agentes administrativos, denominados como servidores públicos em sentido estrito. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. O regime jurídico dos servidores estatutários não pode ser alterado de forma prejudicial aos agentes públicos que estejam no exercício da função pública. Não faz muito sentido isso, hein? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Quem já estuda há um tempinho a mais, algum tempinho a mais, vai lembrar disso. Você tem lá a Lei 8.112 de 1990. A gente tinha lá antes na lei a famosa licença-prêmio, que era uma licença que era concedida como prêmio por assiduidade. O funcionário que não tivesse muitas ausências ao serviço durante determinado período de tempo podia ficar 3 meses em casa recebendo para isso. Praticamente férias de 3 meses. Olha só, não tem mais a licença-prêmio no âmbito federal. Alguns estados, alguns municípios ainda a preservam, mas no ambiente federal ela já não existe mais. Tá? Hoje você tem a tal da licença-capacitação. Então, quando nós retiramos, não foi de maneira prejudicial? Sim, foi de maneira prejudicial. Então, isso significa que essa assertiva não está tão correta como aparenta. Vamos lá. Os ocupantes de empregos públicos não dispõem de estabilidade no serviço público. Bom, empregado público, ele é regime CLT, ele é regido por um contrato de trabalho, o seu direito como regra, ele será regido pelo direito privado, então realmente não faz sentido ele ter estabilidade, porque como que ia funcionar a questão da livre concorrência
com as outras empresas aí que são atuantes dentro do mesmo mercado. Então, não realmente faz sentido isso. Emprego público não dispõe de estabilidade. Eu vou assinalar provisoriamente esse gabarito. Vamos ver o restante. A estabilidade garante ao agente público a permanência no serviço público, de modo que o vínculo somente, olha, essa é a palavra que eu já, olha só, eu fico com o olho grande aqui, ó, quando eu vejo essa palavra, hein? Somente. Poderá ser desconstituído por decisão judicial com trânsito em julgado? Errado por quê? Muito embora o vínculo possa ser desconstituído por decisão judicial em trânsito em julgado, não seria esse o erro? Mas ele também pode através de outras hipóteses, como, por exemplo, através do processo administrativo, em que ele seja garantido contraditório e ampla defesa. Então, o somente aqui é que torna errada a assertiva. Esse é o estilo de questão VUNESP, tá, galerinha? Vamos lá. Alternativa D é constitucional uma lei que propicia ao servidor investir-se em cargo que não integra a carreira, na qual anteriormente investido, sem prévia aprovação em concurso público. Isso daqui é a denominada ascensão, né? Ela é proibida, ela não é permitida. Para você vir a ocupar um outro cargo público, você vai ter que o quê? Prestar concurso público. Então, tá errada essa assertiva. E o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstos no edital, seria previstas, né? Número de vagas previstas. No edital possui expectativa de direito à nomeação? Bom, não, isso aqui está errado. Por quê? Quem tem expectativa de direito à nomeação é quem foi aprovado em um número maior que o número de vagas. Esse tem expectativa de direito à nomeação. Quem passou dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Então, meu amigo, a gente conclui que só sobrou essa mesmo, só sobrou a alternativa B. Ô, produção, manda aí um gabarito pra gente. É isso aí. Alternativa B de bola. E aí, tem mais uma questãozinha, professor? Vamos lá. Vamos fazer essa daqui, ó. Alternativa. Questão 4. Os agentes, a respeito dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. Os agentes públicos temporários são, em regra, sujeitos ao regime seletista de contratação. Olha, está um pouco estranho isso, porque na verdade eles têm um contrato que vai reger. Eles são regidos por lei, tem uma lei que rege a atividade deles, mas eles são regidos por contrato e não por um regime seletista. Então, está estranho. Não vou assinalar essa como gabarito, não. Vamos lá. A extinção de cargos públicos vagos pode ocorrer por meio de decreto autônomo. Opa, faz sentido isso daqui, hein? Eu vou colocar como gabarito provisório. Vamos lá. C. A vitaliciedade e a estabilidade são tratados pela Constituição Federal como sinônimas? Não, porque vitaliciedade é para cargos lá como do Ministério Público, como dentro do Poder Judiciário para juiz, né? Eles têm a vitaliciedade. E outra, a vitaliciedade são 2 anos, estabilidade são 3. Né? Vitaliciedade é o cargo vitalício, né? Tanto que mesmo após a aposentadoria, o magistrado ainda preserva o tratamento de excelência, preserva as honrarias do cargo, porque ele tem vitaliciedade. Estabilidade não, é um tratamento diferenciado, então é errado dizer que são termos sinônimos. Por enquanto ainda ficamos com a B. D. O servidor público estável, investido em novo cargo, está dispensado de cumprir estágio probatório nesse novo cargo? Não, meu amigo. Em quantos cargos ele vier a passar e vier a desempenhar, ele vai ter que prestar um estágio probatório para cada um deles. A vantagem é que se ele já era estável e ele não for aprovado nesse estágio probatório, ele pode ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, mas estágio probatório ele vai ter que cumprir. Então, continuo com aquela alternativa que é a B, não é isso? É isso aí. Alternativa E, para a realização de exame psicotécnico não é necessária a existência de prévia autorização legal. Errado, a gente viu que de acordo com a súmula, essa previsão do exame psicotécnico tem que estar prevista em lei. Não basta a previsão no ato administrativo, não basta a previsão no edital. Então a gente conclui que a letra correta aqui só pode ser a B de bola. Tá vendo que até por eliminação a gente chega nesse raciocínio. Mas vamos entender o que é esse tal do decreto autônomo. O decreto, meu amigo, normalmente ele é feito para regulamentar disposição de lei. O decreto autônomo, existe uma razão de sua existência que é a seguinte: ele não regulamenta a lei. Mas ele não regulamenta a lei porque a própria Constituição Federal permitiu
que aquilo fosse feito. Então, são hipóteses que a Constituição ela permite que aquela matéria seja tratada através de decreto, enfim. E a Constituição realmente permite a extinção de cargos vagos. Cargos vagos através de decreto. Diz que é uma atribuição do Poder Executivo, logo é uma alternativa correta que se coaduna aí ao que está disposto em lei. Então você viu que eu tratei com você aqui de casa hoje diversos temas. Trouxe súmula, você viu que algumas questões dá para você aproveitar súmulas, só que uma grande parte delas vai cobrar o conhecimento da lei, da Constituição, principalmente quando a gente fala de controle. É um tema que busca bastante esse fundamento constitucional. A ideia aqui hoje foi trazer um pouquinho desse conhecimento para você, tá certo? Então você que vai prestar o concurso do TCM São Paulo, não deixa de passar lá no site do Qualis Concursos. A gente tem bastante material lá que você pode adquirir gratuitamente. Temos os canais, os vídeos aqui que são disponibilizados no YouTube através do canal do Qualis Concursos. Então, aproveita a oportunidade, amigão. O conhecimento está aqui, tá certo? Então, aproveite, sugue esse conhecimento. Então é isso aí. Curtiu? Gostou? Gostou do vídeo? Curte aí. Dá aquela moral pro canal. Ajuda a gente a crescer e cada vez poder ajudar mais e mais pessoas. Inscreva-se aí no nosso canal. Clique no sininho para receber as atualizações. Conte sempre conosco. O estudo para concurso, ele é árduo, ele é sofrido. E eu nunca disse para você que seria fácil. Eu nunca cheguei para você e falei, comece a estudar hoje que amanhã você vai estar pronto. Não. É um estudo que leva tempo. A depender do cargo que você está se preparando, é uma preparação de médio e longo prazo. Só que eu garanto para você que vai valer a pena. O conhecimento é uma das poucas coisas aí que ninguém pode tirar da gente. Exceto o Alzheimer, né? Brincadeiras à parte, é claro, né? Algumas doenças podem levar a gente aí a certos esquecimentos. Mas veja, em teoria ninguém pode tirar isso de você, né? Por mais que você deva para Deus e o mundo, o conhecimento eles não têm como arrancar de você. E vale a pena. O conhecimento ele mudou e muda a minha vida até hoje. E eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Agora, meu amigo, eu conto que você cumpra com a sua parte. Eu conto que você cumpra com a sua parte e que você continue firme nos estudos. Veja os artigos de lei. Assista uma boa videoaula. Temos aqui diversas no canal. Temos lá videoaulas através do site do Qualis Concursos. Aproveite. As ferramentas estão aí à sua disposição. Eu sou o professor Evandro Musi. Eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado que ficou até agora e desejar a você aí de casa um excelente dia de estudo. Agora faz um favor aqui pro titio, hein? Larga essa internet e vai estudar, hein? Até mais!